mistura. Certo. Podemos? Podemos. Vou te dizer que essa é uma edição especial para mim, porque é um sinal de que a coisa está acontecendo, está expandindo. Agora eu estou conversando com a Andréia. Ixi! Andréia Veras, né? Ah. E você é fundadora, dona, sócia, o que é da Símbolo? É tudo junto. Como é que é a história da Símbolo? Conta um pouco para mim. Pronto, a história da Símbolo é bem interessante. Nós, todos os sócios, né? Eu, Soraya e Thiago, a gente trabalhava no mercado publicitário. Na época, eu estava trabalhando na diaconia, não com publicidade, né? Mas com marketing, né? Uma área que é área afim, né? Você, Soraya e... Thiago. Ah, o Thiago que são 3 sócios, né? Somos É que o 3 Thiago que eu não sócios. conheço, por isso que eu perguntei assim. Pronto. Aí a gente se conhecia da comunidade, a comunidade Um Novo Caminho. Um novo caminho que eu conversei com a Ticiana um dia desses. Pronto, Você viu, a né? Tícia. Pronto, a Tícia era nossa cliente, até pouquíssimo Ah, é? tempo. Isso. E aí a gente servia lá no Ministério de Comunicação. E, assim, o mercado publicitário é um pouco difícil para quem é cristão em alguns sentidos. Eu acho que a questão da verdade, da sinceridade, é algo que me incomoda, né? Me incomodava em muitos setores, muitos locais, ambientes de trabalho. Né? Mas, graças a Deus, depois que eu me converti, eu não tive que passar mais por isso, mas eu sabia, né? A gente cristão em vários ambientes, acho que em todos quase, porque principalmente no Brasil, que é tudo meio que levado assim no jeitinho, né? Jeitinho, exatamente. Na música católica eu sinto isso, né, na produção musical também, que a gente tem que se ater àquilo que é certo e não à oportunidade, ao oportunismo, né? Exato. E a questão da mentira é algo que me incomodava muito, assim, no mercado, né? Tanto... Como? Porque o povo se comunica com você dizendo uma coisa e depois acontece outra? Tanto internamente, que é o quê? Diz pro cliente tal coisa, né? Avisa que já tá acabando o já trabalho. Tá pronto, já tá... Não, bota a culpa na Só gráfica. tem esse, não sei o quê. Bota a culpa na gráfica. Quanto externamente, que seria o quê? Eu falar de um produto, falar muito bem de um produto que é muito ruim. Né? Vender muito uma coisa só para poder fechar o trabalho, né? Exato. Então, são coisas que a gente meio que tinha que fazer. Mas... era meio que via de regra, né? Que você aprende já na escola, na faculdade. Assim, né? Como vender essa coisa aqui que não presta, né? Eu estudei um pouco publicidade e eu me lembro, assim, não em aula, mas a galera meio que já falando na agência que tinha na faculdade disso, assim, desse tipo de coisa. Pois é. Não, para vender tem que ser assim. Exato. Malandragem. Essa fórmula, né? Como se fosse uma... E isso nos incomodava. Né? E quando a gente estava servindo lá no Ministério de Comunicação, isso não era necessário. E aí vocês, o que é que vocês faziam? O que é o Ministério de Comunicação? Vocês faziam o que lá? Lá a gente fazia todo tipo de divulgação e identidade visual relacionada... Eventos, o que vai acontecer tudo, e tal. Da comunidade, rede social e tal, tudo, né? Mas isso já tem quase, acho que deve ter uns 10 anos já. Muito mas você tempo. é nova. Na verdade não é tanto tempo assim. 10 anos pra mim, eu sou um pouquinho mais velho que você, já não é tanto, né? Tipo, eu casei há 8, pra ver se foi outro dia. Pronto, pra mim 10 anos. Meu Deus, já faz 10 anos. Mas você se formou ano passado, né? Que nada! Você é nova. Quantos anos você tem? 23? Ô, gente, tão querido. Não, eu tenho 34. Não, é a idade da minha esposa. Pronto. Aí a gente tinha esse desejo no coração de fazer o que a gente fazia lá, que é o quê? Ter um compromisso com a verdade, falar de Deus, mas não necessariamente vender coisas só de Deus, né? Mas porque Deus é o quê, né? Essa verdade extremamente atraente. Então a gente tinha esse desejo. Sim. E foi sendo, né? Se a gente fizesse uma coisa assim, um negócio assim, conversando assim, bem informalmente. E aí eu comecei a trabalhar no Shalom, na diaconia. Comecei a trabalhar. Que ano é isso? E, meu Deus, 2014. Sim. Não, 2013. Sim. Mais ou menos. Diaconia nova ainda, tinha 6 aninhos. Pronto, comecei a trabalhar lá nas edições no marketing. Né? E eu era o marketing. Tipo, não tinha ninguém, né, para trabalhar comigo. Eu tinha um certo apoio do pessoal lá da criação, mas coitados, assim, eles talentosíssimos, mas uma demanda
enorme a demanda de é enorme coisas. e tem que ser o mínimo de mão de obra Exato. possível, porque não tem como pagar, né? Eles não tinham condição de me atender às demandas que eu tinha, né? E aí eu, caramba, o que eu vou fazer, né? Eu vejo um potencial muito massa aqui, vejo muita coisa boa, mas sou só eu e eu não dou conta. Pois é, exatamente. A questão sempre é essa, né? Aí eu consegui convencer, né, o meu chefe lá a ter uma pessoa que trabalhasse externamente, fazendo a criação. E essa pessoa foi o Thiago. Sim. Né? E aí agora eu e o Thiago, né? Oba, ótimo. Eu passo a demanda e ele cria, eu passo a demanda e ele cria. Então ali já foi surgindo a símbolo, né? Bem nas origens. E aí eu acabei saindo do Shalom, mas com esse desejo. Mas você frequentar o Shalom, você era da obra, né? Não, eu nunca frequentei o Shalom. Você acabou saindo da diaconia Da diaconia, em si, né? da diaconia. Tá. Eu saí, mas eu saí com esse desejo de poder suprir demandas que eu via lá, né? Da comunidade como um todo, porque tudo chegava lá nas edições, tudo virava um produto, né? E eu, meu Deus, eu queria criar uma equipe muito boa para poder atender as coisas que eu não conseguia atender aqui. Sim. Então eu tinha essa vontade. Era você e Thiago? Ou só Era eu e o Thiago e a Soraya. Só que a Soraya, um ano depois, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar, né? Eu saí do meu trabalho, eu saí da diaconia, o Thiago saiu do trabalho dele e a gente foi trabalhar em casa, no home office. Sim, mas aí já tinha um nome símbolo, já estava com a ideia de ter uma agência em comum. Aí a gente, não, vamos começar a símbolo, vamos. E aí a gente começou e a gente até continuou atendendo as edições. Né? Mas aí agora é um cliente, não é você. Agora é um cliente. Né? Então eu tinha mais condições, né? E aí nunca mais parou. Assim, a questão do Shalom, né? A gente atendeu o missionário, fez a campanha do DVD, atendeu a Sueli, atendeu a Alto Louvor. Agora, o Igor. Aí tá atendendo agora a criação mesmo do Shalom, né? Tá fazendo boa parte da criação, ainda tem, né? Algo que a gente tá recebendo, mas fazendo boa parte da criação. Aleluia, eventos. Coisa boa. Pois é, aí foi assim... Vocês fizeram alguma coisa do app Cantai também, não foi? A campanha toda do aplicativo Cantai. Então, foi uma coisa assim que... providencial mesmo. Mas eu posso dizer que eu confirmo, cara, porque eu desconfio, antes eu desconfiava, agora eu tenho certeza. Deus faz isso desse jeito. E comigo foi assim. Pois é, você tem uma história parecida. Eu fico assim, pensando no início da minha juventude, o que é que eu vou fazer? E nisso a gente vai vivendo, eu vou tocando, eu vou tentando montar uma banda, eu viro DJ, depois eu troco, depois começa a produzir música, aí faz funk, faz não sei o quê, vai pra agora. Aí, só que quando você... Graças a Deus, eu tenho um background de estar na igreja, de ir à missa, de ter uma família que me levou e me acostumou a estar por perto das coisas de Deus. Então, Deus sabendo disso, esperou a hora certa de eu dizer, e aí, né? Me ajuda, porque está chegando num momento que eu preciso fazer alguma coisa concreta. Só que Deus não diz assim, tá aqui, tudo pronto, vai, né? Então, a coisa é gradativa mesmo. Eu lembro que eu tinha voltado de um curso que não deu muito certo nos Estados Unidos. E eu tinha também desistido de tocar na banda que eu tinha no Rio. E aí esse amigo meu falou, por que você não me ajuda no Shalom? E assim Deus faz sempre um pretexto, um jeitinho, uma coisa assim, que não parece que vai ter um impacto tão grande, né? E aí eu fui ficando no Shalom e fui entendendo que ministério de música... ministrar música faz parte da minha identidade, do meu chamado. E a partir dali depois eu fui descobrindo que o ministrar música também tem uma camada mais produção musical, mas só que nada... Se Deus tivesse me dito em sonho, você vai ser produtor musical e vai ter isso, vai ter aquilo, vai fazer tal coisa, atender bastante. Me revelasse tudo, talvez eu não tivesse condições nem emocionais de abraçar, né? Então a coisa vem... E eu vendo você contando essa história, me parece muito isso de... você foi sentindo a inquietação de querer fazer alguma coisa, você já estava cursando, se formou e já foi tentar um emprego, e aí, poxa, mas era num ambiente que as pessoas são extremamente bem intencionadas e têm a mesma meta que você, que é levar a evangelização para os outros, mas também tem uma necessidade de
estrutura e tal, né? Porque não é só o Shalom, a igreja, outras comunidades, a gente vive da providência. Então, nem sempre tem condições de arcar. Eu, quando trouxe a produção musical que eu podia fazer pro Shalom, e eu não faço só Shalom, eu não trabalho só pro Shalom ou com o Shalom, né? Eu tenho a minha produtora e atendo outros artistas, mas começou por aí porque eu faço parte da comunidade na obra e tal. Mas o que eu estava dizendo é que eu via que Deus tinha me dado uma inquietação que se tornou algo mais claro, mais firme, a ponto de eu ter a intuição e depois a certeza de ver, eu posso dar algo que tem uma necessidade aí que eu posso completar, tem uma lacuna que eu posso preencher. Então eu entendi um pouco dessa história meio assim, a Símbolo pode contribuir com a evangelização e com o mercado, que são uma coisa só. Não existe mercado religioso sem evangelização, e se existe, não deveria, né? E aí eu acho que a coisa também foi, a ideia foi se tornando mais clara para você e foi acontecendo conforme você ia andando, né? Conforme a passagem bíblica diz, você vai dando os passos para dentro da água e depois que Deus vai te mostrar que o quão fundo é e o quanto você precisa mergulhar. O caminho é caminhar. Quando você vê, você já está no fundo do mar nadando maravilhosamente e tal. Exatamente. O que é que você enxerga hoje, baseado nisso que eu falei, assim, de diferente que a Símbolo pode trazer? De diferente? Porque eu acho que a publicidade, assim como na minha área da música, eu preciso trazer novidades. E eu estava justamente pensando nisso hoje, por exemplo. Eu tenho uns artistas que eu gosto mais do que outros, mas eu ouço muita coisa de música e vejo muita coisa no YouTube. Eu estava revendo hoje o projeto novo do Kanye West, né? E ele se converteu recentemente e está fazendo um trabalho cristão muito bonito. Só que o que eu vejo por detrás disso não é só a coisa da música cristã. Tem uma inquietação muito forte dele e a certeza de que ele não pode fazer uma coisa igualzinha ao que já tem por aí. E aí, o que ele está fazendo justamente é unir aquilo que ele já tem de hip hop com o gospel. E eu, na minha produção musical, ao menos pretendo. Muitas vezes a gente não consegue por razões diversas. Às vezes o cliente não quer, às vezes a situação, ou o tempo, ou o orçamento, ou as pessoas e tal. Mas a minha intenção é sempre trazer novo, a fim de evangelizar melhor, né? Eu acho que a publicidade tem isso, porque a publicidade é uma arte também. Precisa ser criativo, precisa ser diferente para chamar atenção, né? Então, o que eu vejo um grande diferencial na Símbolo é realmente essa questão da sinceridade, da verdade, de algo, da simplicidade, né? Algo direto, algo sem rodeio, sem enrolação, né? A simplicidade de um jeito assim, o mais belo e puro, né? Que não se vê tanto no mercado, que é difícil ver no mercado. Porque o mercado visa a grana, né? Porque você encontra muitas pessoas talentosas, né? Sim. Você encontra pessoas boas no mercado. E a gente quer ser bom, talentoso, mas sem ter que enrolar ninguém. Entendeu? Sem trazer também, né, isso que você está falando, esse componente de frescor, de novidade, de tendência, sem ter que estar mentindo pro meu cliente, enrolando ele, dizendo, sei lá, que 1000 coisas que eu nem sei do que eu tô falando, só para poder ganhá-lo. Esse tipo de coisa é que a gente quer se desviar. Ou até pegando, né, alguns trabalhos que a gente não acredita, né? A gente já teve que se esquivar de alguns trabalhos. Então você só pega o que você acredita mesmo, né? O que a gente acredita no sentido, assim, de valores, né? De coisas relacionadas. Por exemplo, uma marca de camisinhas que vinha pedir pra gente... Fica complicado, né? Não dá pra gente, né? Uma vez tinha uma distribuidora que entrou em contato com a gente. E o orçamento pode ser maravilhoso, mas... Pode, eles queriam fazer e tal, não sei o que, só que uma das coisas que eles distribuíam era... Então, a gente ia ter que anunciar camisinhas, né? Aí a gente, olha, infelizmente, com muito amor, com muito carinho, tem que falar esse tipo de coisa. Então, é um exemplo de coisas que a gente não abraça e que provavelmente o mercado inteiro
abraça mesmo que não acredite, né? Não especificamente nesse caso, mas outras coisas que eles mesmos não acreditam. Coisas parecidas, que não está alinhado, né, com os valores. E você não sente que aí você que te dá uma caramba, perdi um bom cliente, ou perdi um dinheiro, ou perdi uma oportunidade que fosse abrir portas para outras coisas e tal, mas que Deus estava esperando isso. E que aí ele vai providenciar outra coisa melhor e... Olha... Tem a via do sacrifício. Sinceramente, tem sacrifício, né? Você olha e diz assim, poxa, mas hoje em dia, eu não sinto que a gente perde. Hoje em dia você já Hoje em dia eu tenho muito certo. A gente nem cogita. É tipo, é uma coisa assim, todo mundo já sabe. Trabalha com não sei o quê, não dá pra gente. É uma coisa, não dá pra gente. Né? É uma coisa que a gente tem a certeza, plena convicção de que não vai ser por causa daquilo que vai nos faltar. Então, seja o que aprendeu for, né? a contar com a providência, né? Porque... Com certeza. Mas eu vejo que no exercício que Deus me faz, na pedagogia de Deus, eu sempre repito essa palavra, Ele me faz ter oportunidades e para que eu enxergue, essa aqui não vai dar. E aí dá aquela dorzinha de, isso aqui ia ser joia, né? Mas é a aprovação, é a purificação, é a via da santificação que passa pelo sacrifício. Mas o que tem acontecido ao mesmo tempo, o que eu estava falando antes era sobre a coisa da criatividade musical. Quantas vezes a gente... Eu não sei se isso tem na publicidade, porque quantas vezes eu me vejo em situações em que é mais seguro eu produzir a música com essa cara aqui que tá em evidência, se apresentando. A tendência e tal, né? Mas essa aqui não tá tanto, mas dá certo, fica mais bonito desse jeito. Esse artista tem essa característica, essa identidade. E eu tenho tido mais coragem, não sei se porque já estou há um tempinho fazendo isso, então eu tenho visto que mesmo essas tendências da moda de tem que ser desse jeito, a música eletrônica, a música sei lá o quê, porque assim vai funcionar, ou tem que ser o rock, ou tem que ser a balada, né? Porque tá todo mundo ouvindo, mas aí a gente faz desse jeito, meio que... Dá uma ousada, né? Não, se eu faço desse jeito que tá todo mundo fazendo, eu meio que pego a música e estrago para poder ela ser assim. Sim. Ela não deveria ser desse jeito. Não, mas assim vai dar certo. E acaba que ela nem acontece, porque perde aquele ar de autenticidade. Então, o que eu tenho aprendido hoje é que o artista, primeiro a gente precisa entender qual é a verdade dele na expressão artística dele, e aí na composição, na forma de cantar, na forma de se vestir, de falar, e a gente encontrar como ele é melhor traduzido através do trabalho de produção musical. E não eu deturpar a imagem, eu violentar a música dele ou a imagem dele para se encaixar num formato, uma coisa pré-formatada do mercado. E eu tenho amigos publicitários e passei um pouco por esse mundo e vejo que, às vezes, até a redação publicitária, às vezes fica também moldadazinha para a tendência e não para traduzir a verdade do que o produto precisa, né? Como é que vocês fazem nesse sentido? Você tem uma equipe, você tem um pessoal de marketing, tem um pessoal de redação, você tem todas as áreas de uma agência, ou todo mundo faz tudo? A gente tem as áreas de uma agência, mas os sócios, por exemplo, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Os meninos, eles entram na onda, mas são funções um pouco mais delimitadas. Agora, a gente tem que... Em alguns momentos, temos que atender... Por exemplo, eu sou redatora. Então, eu faço conteúdo... Mas você não sente isso que eu falei, às vezes? Você tem que dar uma formatadinha para vender. Só que era melhor você ter falado de outro jeito, porque... Eu sinto, mas eu vejo... Falando da redação, né? Existe um modelinho, né? Os gatilhos mentais, não sei o que. Só que dá para você usar desta ferramenta, que são os gatilhos mentais, sem pegar o molde do que o cara lá do marketing digital tá dizendo que tem que ter. Tá entendendo a diferença, por exemplo? Eu tenho que ter uma frase ali que é um punchline, né? Eu tenho que ter uma frase que vai
Mas às vezes não vai cair bem, né? Não, eu tenho que ter uma frase muito boa, Você tem que ter sempre, independente. Independente, porque é o que vai atrair o meu cliente, o consumidor, a pessoa que eu quero evangelizar. Mesmo que ela não soe punchline, ela tem que causar algum efeito, né? Exatamente. Ela não precisa estar no molde. Tá entendendo a diferença? Entendi, entendi sutil, total, né? Agora. Ela não precisa estar naquele molde que às vezes a gente faz os cursos de marketing digital, não sei o quê, e eles têm lá, tem que começar com... Você tem que responder tal pergunta, exatamente, Tá, eu posso fazer isso, eu posso ter uma frase de efeito, eu posso ter uma frase que vai fisgar o meu consumidor, o meu público, que não está necessariamente encaixada num gatilho mental X, Y, Z. Inclusive, eu acho que algumas são super... Forçada, Dedicação total a você. Sério? Você se dedica totalmente a mim, de verdade? Coisas que... Então me dá o produto sem cobrar dinheiro. Que aí você está se dedicando de verdade a mim. São as coisas que ficam um pouco demais, entendeu? E eu estou tentando fazer esse paralelo com a música porque isso acontece na produção musical, entendeu? De, poxa, você tem realmente que transformar isso num reggaeton, ou você tem que fazer com que a voz tenha aquele efeito que a fulana de tal, que a Ariana Grande usou, que o Justin Bieber... Será que tem que ter aquela tendência? Porque tá todo mundo ouvindo. Meu amigo, eu, sinceramente, hoje não acredito mais que eu tenha que seguir os passos de todo mundo. E talvez seja o inverso da onda. Eu estava aqui, agora estou aqui, daqui a pouco eu volto de novo, mas seja o que for, a minha intenção é ser linear. Para poder ser verdadeiro. E a minha intenção é estar aqui nesse meio, porque aqui eu encontro a verdade do produto, ou do artista, ou da música, ou do cliente, seja quem for, entendeu? A gente tem um trabalho muito parecido, só que usa ferramentas diferentes para chegar lá. Eu produzo uma música, você precisa vender ela. Eu produzo um artista, você precisa vender ele. Eu tenho um produto, por exemplo, eu vou lançar, se Deus quiser, e eu já estou há mais de um ano atrasado, uma marca de camiseta. Não sei se eu falei contigo, na verdade eu conversei com a Lívia, né? Porque eu conversei sempre muito com a Lívia sobre as coisas, e fui lá e tal, na Símbolo, mas ela que me atendia. Mas... E eu tive uma dificuldade porque eu fui entendendo que eu sou totalmente leigo nessa área. Você tem que entender o que é o tecido, que tipo, os nomes. Sim. Aí você começa a ver que tem uma pessoa que faz o corte, tem uma outra pessoa que faz a tela, tem outra pessoa que é costura, super difícil e tem outra que fornece alguém tecido e tem... que faça bem feito. Meu Deus! E aí eu fui aprendendo aí tive que lidar com uma pessoa, depois não deu certo com ela, depois fui para uma outra, também não deu certo, já estou na terceira. É assim a vida das pessoas que produzem. Só que eu tenho uma necessidade de tirar de dentro, pôr para fora aquilo que eu acredito que tenha algum valor, alguma riqueza, porque eu acho que Deus dentro de mim diz, eu te dei essas coisas para você expor. E eu acho que uma das formas de expor evangelização, um tipo de arte é também camiseta. Esse aqui é também, a gente aqui, né? Porque a gente está falando, pode ser de coisas técnicas, ou de estratégias, ou de pensamentos e tal, mas a gente está falando, na verdade, da vontade de expressar a verdade que é o amor de Deus, e o nosso trabalho fala isso todo dia, né? Então, essa marca, Damasco o nome, que eu tive, eu estava pensando... Muito bom o nome. Eu adoro criar nomes. Porque eu não queria um nome americano. Sim. Porque a gente está no Brasil e eu não estou afim de vender para a galera de fora para começar. E segundo, Damasco dá para falar inglês, ou Damascus, ou seja o que for. Então, e tem a ver com o momento em que São Paulo, que lutava contra Cristo, ficou cego, caiu do cavalo, ele estava indo para Damasco e acabou que a vida dele se transformou. Eu acho que é um nome simples, eu acho que é um trissílabo, é uma fruta, é legal, tem uma cor, tem uma sonoridade, tem... Então, e funciona como nome de roupa, né? E aí eu não sei o que vai ser, sinceramente. Eu fiz as artes e tem algumas coisas assim que insinuam, não são muito evidentes. E algumas são mais, tipo, tem uma camiseta que eu fiz que tem uma passagem de João 20, 19, que é a passagem que o Shalom, como, assim, a que define o carisma, que é põe tuas mãos nas chagas, o tomé, né? E uma das camisas que eu fiz é essa.
Mas eu sempre tenho lembrado muito de vocês, porque eu vou entrar na fase de... Divulgação. De estratégia de pensar numa maneira... E eu não quero contar com gente que não conhece a igreja, que não conhece Deus e que não conhece o público, porque a gente que é de dentro, a gente precisa, primeiro, estar junto, se ajudar, mas também porque a gente sabe como é que funciona, exato. né? Por isso que eu te perguntei a questão de estratégia e de se ater à verdade, porque você tem equipe, tenho, mas a gente faz, todo mundo faz um pouco, por causa dessa atitude que eu procuro buscar em pessoas e me juntar às pessoas que estejam a fim de... que tenham o mesmo intuito, a mesma meta, né? De falar de Deus, mas com... de um jeito bacana. Fazendo a diferença, mas tendo noção e tendo know-how, tendo experiência, né? E falar de Deus é essa questão, né, que a gente estava falando até da redação, ou de um produto, ou das músicas que você produz. Falar de Deus é muito bom, né? Porque é muito fácil, você nunca exagera. Tu falou aí, tu usou uma frase que uma empresa poderia utilizar, né? Dedicação total a você. Dedicação total a você. Acho que é Casas Bahia, sei lá. Tipo, em relação a Deus, nós podemos ser hiperbólicos e jamais seremos, né? A gente nunca exagera falando de Deus. Então, verdade. Fica extremamente fácil, porque você vai transformar a sua vida. Sim, vai transformar a sua vida se você quiser. Vai fazer tudo por você. Sim, vai fazer. Então, é muito bom, porque todas essas frases, que talvez sejam frases mentirosas, ditas por empresas, quando eu estou falando em relação à evangelização, nunca é mentira, nunca é exagero. Né? Ao mesmo tempo que eu penso, e já falei outras vezes, tem coisas que você precisa ser um pouco mais cuidadoso para falar. Por exemplo, não que não surta efeito nenhum em mim, mas se uma pessoa, dependendo da situação, me diz, dependendo do momento da minha vida, ela me diz, Jesus te ama, meu irmão. Fica banalizado, né? Não, ok, mas e será que essa frase solta no ar atende a sede intrínseca da minha alma de conhecer a verdade? Porque a gente tem essa curiosidade natural, mas a nossa natureza busca a verdade maior, mesmo que a gente não tenha essa consciência, né? O que é a verdade? Qual é a melhor comida? Qual é o melhor jeito de viver? Qual é o melhor jeito de se vestir ou de falar? Ou qual é o melhor lugar para morar? Mas tudo isso, na verdade, são braços de... Como é que faz para ser feliz? Exato. Já ia dizer. Do Como é que desejo faz de felicidade. para ser feliz? E para você ser feliz, você tem que saber qual é a verdade. De tudo. Ou qual é a única verdade que importa. Né? Então, eu acho que se a gente se basear nisso, a gente vai ter mais cuidado e mais energia e mais criatividade para poder falar aquilo que importa. Sim. Eu acho que a gente perde muito tempo falando coisas muito lugar comum na evangelização. É verdade. Na TV, ou na música, ou no palco. Fica aquelas frasezinhas iguais, aquele jeitinho de falar, e as pessoas vão convivendo em comunidade, vão ficando todas com o mesmo jeitinho. E isso também me inquieta, porque, por exemplo, eu amo estar no Shalom, faço parte, quero fazer e quero continuar para sempre, mas eu nunca quero perder a noção de quem eu sou e de como eu me sinto bem me expressando. Enquanto que outros jovens, talvez por fase da juventude, a gente vê a pessoa mudando o jeito de falar, a gente vê a pessoa... Se encaixando na tribo. Pois é, mas também assim, eu não vou tirar a importância disso, porque talvez ele esteja querendo apenas também se purificar daquilo que não era bom. Sim. Você, no Novo Caminho, está há quanto tempo? Eu nem tô mais no Novo Caminho, mas você eu fiquei entrou bastante com que idade? Não, eu entrei em 2010, então... Você tinha 8 anos, mais ou menos. 10 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 24. Então você já não era tão jovem assim. Não, foi uma conversão tardia. Não, mas eu também. Eu ingressei no Shalom com 25. Eu ia à missa e tal, mas... Eu nem à missa ia. Então, mas pra você foi mais significativo. Foi. Mas pra mim foi um marco muito grande, inclusive... Deixa eu só beber isso aqui, desculpa. Fica à vontade. Inclusive esse café, eu botei um óleo CBD muito bom, porque dá uma acalmada, assim.
Muito bom. Mas voltando, a minha experiência de verdade com Deus foi no Shalom. Apesar de eu já comungar, ter sido crismado, ter feito isso e aquilo, meus pais fazerem parte, né, grupo de oração, tudo. E eu achava lindo, ia, gostava, cantava, rezava, mas existe uma diferença entre isso e conversão autêntica, experiência. Ter uma experiência, né? Autêntica, porque a conversão é diária. Eu espero estar convertido antes de morrer. Ou pelo menos 1 segundo antes da minha morte. Mas a pancada principal foi o primeiro acampamento de jovens que eu fiz no Shalom. E ela fez toda a diferença. E eu não sei explicar, eu não vou dizer, porque aconteceu tal coisa. E para cada um é de um jeito, aconteceu. Né? Tipo, o Wilde Fábio diz, eu estava passando não sei aonde, eu ouvi uma música não sei de quem era, do Isaías, da Sueli, sei lá, e aquilo me chamou a atenção e entrei pro Shalom, tô aí para sempre. Ele diz uma coisa assim, né? E para mim foi, desde que eu ingressei no Shalom, foi aquela sensação de nossa, que diferente. E aí esse jeito que eu meio que critiquei agora há pouco fez a diferença para mim no começo. Então eu não quero tirar o mérito disso, dessa vontade das pessoas de mudar, de melhorar o jeito de falar e de mostrar também assim que estão mais mansas e mais gentis e tal. Isso tudo faz parte da adaptação também e acaba que... Só que a gente tem que lembrar de ser autêntico, né? Sim. Para que isso seja autêntico, não é que você vá deixar de ser assim. E ter uma comunicação rica, né? Na verdade, talvez seja um problema de uma geração, né? E aí essa riqueza do Shalom e do jeito das pessoas acolherem o sorriso, a simplicidade, as músicas, e aí tudo foi me chamando a atenção. E no acampamento aquilo culminou de uma maneira que eu falei, caramba, é isso. E tudo tem um jeito, entrei tarde demais. Às vezes, se eu tivesse entrado aos 18, aos 17, não tivesse tido o mesmo efeito, né? Então, cada um tem um tempo. Mas tu lembra de alguém ter te chamado antes, alguma coisa assim? Porque eu... Não, antes foi esse amigo que falou, me ajuda aqui no coral do Shalom, que eu vou fazer uma cantata já foi de Natal. Antes. Aí eu fui, comecei a tocar com eles, daqui a pouco, toca no Ministério de Música com a gente. Aí eu informalmente entrei e fiquei, nunca teve... uma coisa de, agora você faz parte do Ministério de Música. Eu fui tocando e fui entrando e fiquei. Sim. Lá no Rio. E aí fui tocando as missas e fui trazendo meu jeito, também purificando meu jeito, porque estava com muito vício de jeito de tocar de fora e tal, né? Mas fui enriquecendo também com aquilo que eu podia. Então tem que ter esse meio termo, né? Sim. Comigo foi... Eu fiquei muito tempo assim refletindo, meu Deus, na minha adolescência ninguém me chamou pra nada. Não, pra mim me chamaram até pra ser seminarista. Eu Nossa. Peraí, não é isso não. Pra mim não, assim, eu morava no Maranhão. Não, eu nasci no Acre. Existe Acre? Porque disseram que era mentira. Nasci lá, mas aí com 4 anos eu fui pra São Luís e morei lá até os 18, depois vim pra cá. E aí, lá em São Luís, assim... eu não acho, pelo menos, eu não sei se hoje eu olharia com outros olhos, né? Mas não tem esse movimento tão forte, até porque Fortaleza é uma cidade privilegiada nesse sentido, né? O movimento católico, graças a Deus... é muito forte. É muito intenso, né? Então, incrível, todo mundo é católico. E nas escolas mesmo aqui, tem esse movimento de crisma, né? De retiro e tal. Lá... nas escolas que eu estudei. Não tinha nada disso. Eu nada, não sei porquê. Assim, eu sei que porque no Rio e em Salvador foram os pontos mais fortes de entrada dos escravos, então tem a presença das culturas africanas, né? Candomblé e etc. E aí mistura muito. Só que aqui não sei, aqui é muito mais cristão, né? Tem evangélicos e tem católicos, mas assim, é quase todo mundo. E aí os reflexos que eu vejo aqui, todo mundo casa. Todo mundo faz festa de casamento. Todo mundo tem batizado, não sei o quê. Em outros locais não é tão comum. Eu vejo tão pouco, não sei se é porque o Rio é muito maior e aí se espalha mais, mas eu acho que é tão intenso isso, eu acho legal, eu fico muito feliz. Tem muita comunidade. Eu nunca vi uma macumba na rua aqui em Fortaleza. No Rio toda hora você olha... Ixi, no Maranhão. Pois tem lugares que são bem mais fortes, né? Esse negócio dessa cultura, assim. Ixi, lá, assim, eu não me lembro de ter uma amiga... até eu vir morar aqui, que dissesse assim, de conhecer uma pessoa que fizesse parte de qualquer comunidade, de qualquer movimento da igreja. E eu fico assim, meu Deus, mas por quê, né? Eu fiquei um bom tempo pensando. Eu não tive. Mas o pessoal ia pra outras coisas? Tipo, ia pra um candomblé, não uma existia. Umbanda? Não, né? Não.
Ia pra missa de domingo, aquela história que você falou. Né? Até eu ia também, porque minha mãe me obrigava. Isso. Pronto. Mas eu ia de cara feia, achava um tédio. Tipo, falta quanto, né? Eu ficava muito chateada, meus amigos ficavam do lado de fora e a minha mãe não deixava, eu ficava do lado de fora. Pronto. Aí quando eu vim pra cá, acabou-se, né? Mas eu vou te falar que eu até hoje tenho uma inquietaçãozinha e é um exercício que eu preciso fazer, porque eu fico mais à vontade quando eu tô tocando na missa, né? E quando eu não tô, eu não sei se a minha cabeça é muito hiperativa, então eu fico reparando, o cara tá cantando mal, a pessoa tá tocando, isso aqui, o padre demora demais, ele tá falando que às não vezes precisa. É difícil. Ou a pessoa leu tudo errado, ou o salmo é horroroso, então aí fica, me inquietam demais, assim, mas tem que ir, a gente vai, né? Mas eu acho que faz um pouco parte, tipo, Deus não me deixou perder isso, porque eu preciso disso para continuar contribuindo e tal, e fazendo o melhor que eu puder quando tiver na minha vez, né? Sim. Então, tipo, mas eu espero que isso se acalme, porque é muito chato para mim ainda, velho, do dia que eu tô, ainda não consegui direito. Não ficar participar notando. direito da missa, assim, feliz totalmente, né? Tipo, satisfeitíssimo. Eu tô feliz com tudo, mas fico reparando nas coisas, né? É difícil, eu acho que... Como é que é em casa? Os teus filhos frequentam a igreja? Tudo? Então, eu tenho uma filha. Você tem uma filha? Mas ela tem 5 meses. Tá, porque você tinha falado, eu tava achando que era mais velha e tal. Não, ela é uma bebezinha. E você casou tem quanto tempo? Tem 5 anos, mas a gente não conseguia. Conseguia chegar até 5 anos sem filho? Ou pois na verdade eu tô tentando há 5 anos e a gente não conseguia. O que era? Você não sabe? Então, assim, é difícil saber às vezes, né? Pra mim não deu nada e meu marido tentou fazer uns exames, deu umas coisas, deu meio ruim e tal. Mas sabe como é? Pra homem não é tão fácil fazer exame, né? Porque não pode. Tem coisas que ficam... É um jeito mais complicado de fazer. Pois não pode, tudo. Mas aí os médicos já estavam oferecendo o quê? In vitro, né? Não, vocês não vão mais, não vai mais rolar, desse jeito aqui não vai dar certo. A gente adota, né? Pois é. E aí é uma coisa tão... você fica assim... O médico chegou a dizer pra mim assim, você... se você quiser fazer in vitro, o seu plano cobre. Tipo, ninguém tem... É muito difícil, né? In vitro é caríssimo, né? Quando ele disse isso, puxa, que sacanagem, com o perdão da expressão, né? Mas não, a gente não quis, e aí um belo dia, 5 anos depois... Mas eu nem sei se a igreja concorda com in vitro. Não concorda. Eu chutaria que não, mas assim... Não, é porque existe uma manipulação. Primeiro que a criança tem direito de nascer de uma relação normal. É um direito da criança, né? De vir do ventre e ser concebida na relação sexual. Fora isso, né? Que isso não... O mais grave mesmo é porque existe a manipulação no laboratório, a fecundação... E são fecundados vários óvulos. Então, alguns são descartados. Então, você mata os seus filhos. É um aborto voluntário mesmo, né? Então, intencional, né? Então, realmente não pode. Não dá certo, né? Mas aí acabou que Deus já vinha pronunciando para nós a Vitória, que é o nome da nossa filha. Que legal. E... A gente rezava já há muitos anos, né? Pedindo, que a gente nunca evitou, sempre quisemos. E Deus sempre dava uma passagem de vitória, né? Falava, não sei o que é a Vitória tem alguma coisa aí, né? É um bom nome. É um bom nome. Então, quando veio, eu já sabia, não vai ser uma menina, e Deus quer que chame de Vitória. É engraçado porque das 3 vezes que a Cibele engravidou, ao ver o ultrassom, mesmo que a gente não consiga saber direito o sexo, eu dizia... É menina, esse é o Davi. É? Esse aqui é o Natan. Aí agora... Não, essa é a Ana. Eu sabia, tanto que dessa última vez, eu não tinha nem nome para menino, de opção. Eu já tinha certeza que ia ser ela. Deus vai colocando, né, as coisas assim... E agora, eu acho que a gente não vai ter mais. Eu não sei, posso estar enganado. Mas né? eu acho que não vem.
Mas também não vão, né, dizer, porque só Deus sabe das coisas, né? Eu tô esperando aqui ainda. Não, mas aí você começou agora. Eu quero mais, Pra você faltam 5 ainda. Exatamente. Você quer 6 filhos, né? Por volta de 6. Eu senti essa vibezinha de casa cheia, assim. Acho que não. Super nene. Será que vai dar tempo? Não sei. Não, claro que dá, que é isso. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela trabalha numa escola aqui. E aí, na entrevista dela, ela contando, né? Na entrevista dela, perguntando, você tem filhos? Aí, eu acho que ela não tinha ainda. Ela disse, não, ainda não. Você pretende? Ela, sim, eu pretendo. Porque perguntaram, né? Pra saber logo se ia ser uma funcionária que ia dar trabalho, aspas, né? Porque ia ter licença. Você pretende que eu gaste pra você não vir trabalhar? Pois é. As pessoas aí pensam nisso, né? Ela disse, não, e eu fui bem sincera. Eu disse, tem ela mais ou menos quantos? Aí ela, não sei. 12. Assim, não sei. Aí a entrevistadora ficou assim, achou muito estranho, né? Surpreendida. Como assim você não sabe quantos? Aí ela, não. Precisa saber? Eu não sei. Aí ela, mas me diga alguma coisa. Uns 4, uns 3? Aí ela, uns 4? Ela, uns 7. Tudo que ela ia dizendo, ela, mas mais de 4? Ela, acho que sim. Sei que eu tenho que perguntar pra Deus, na verdade, que não dá pra saber. Então, é porque, na verdade, também eu fico pensando, será que é porque eu me condicionei a achar que 3 já é muito? Então eu só tenho uma irmã, meu pai é filho único, minha mãe tem 2 irmãs. Mas é uma questão histórica, né? As gerações dos meus avós, alguns tinham mais de 1 ou 2 irmãos. Os bisavós todos tinham 20 irmãos. Nossa. Mas a coisa se você pensar, é assim. Não só na minha família, eu tô falando na geração dessas pessoas, vem né? cada vez mais. E aí, na geração dos meus pais, já começou a ficar coisa de 2, 3, e na nossa, você anos tem 80, irmãos? Eu tenho uma irmã. Eu anos tenho 80 0. já é a fase dos pais com 1 filho, 2 e tá bom. Principalmente irmãos. No Rio, eu não sei o que é característico assim de São Paulo, Rio, não sei se Sudeste tem essa coisa de a gente vai trabalhar e vão ter pouco filho, né? E no Nordeste tem uma cultura de mais filhos mesmo, né? Então, por exemplo, a minha sogra tem vários irmãos. Eu não sei quantos, mas eu sei que 5, sei lá, é muita gente. Pra mim, mas pra elas, de repente, é normal. Então, a Cibele, minha esposa, queria ter muitos, ou quer ter muitos, né? Sim. E eu já tenho uma cultura diferente porque vim de outro lugar, então eu fico achando que... Mas tem uma sensação de que vai parar por aí, talvez mais uma, mas eu acho que não sei. Vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos. Agora eu vi uma coisa interessante que eu estava lembrando de falar contigo. Acho que enrolei muito até agora esse podcast. Desculpa, gente. Porque eu tô... Não, a gente tá fiquei falando de publicidade e música, mas agora eu lembrei boa. Uma coisa legal que eu queria falar contigo. Eu vi uns stories teus. Recentemente você falou sobre castidade. Sim. Eu vi por alto. O que é que você falou ali? O que é que você... Pode repetir aqui. Nossa, eu fiz uma semana inteira. Eu vi que tinha milhões de pontinhos. Peraí, vou ver aqui um pedaço, assim. Eu fiz a semana da castidade lá. Né? Foi uma coisa que pediram, e aí pois então eu vou falar direito, né? Legal. É porque, assim, essa questão da castidade, ela... É um tabu, né? Uma coisa que o povo não sabe o que é. É por isso que eu tento, às vezes, abordar aqui. Né? Não sabe o que é, acha que é não fazer sexo. Ponto. E não tem nada a ver. Nada a ver. A virtude da castidade é algo realmente bem mais positivo, no sentido de que vamos amar de verdade, né? Do que vou me abster de relações, né? Sim. A pessoa só pensa no cinto da castidade. Castidade envolve ser, e não é o ato conjugal, né? É amar. Inclusive, se você fala fazer sexo, parece que pode ser até fora do casamento, mas o ato conjugal é casto. Sim. Não, eu tô falando, as pessoas acham. As pessoas acham que é não transar. Pronto. Não transar fora do casamento já tá... Não é mesmo. Exato. Não entende nem que existe a dimensão da castidade para quem é casado. E ser casto é ser casto, não é não transar. Tem nada a ver com a coisa. Exatamente. Mas o que você pode elaborar sobre isso? Que é interessante. Pronto. Vamos ver aqui um ponto, né? Sim. Eu preparei uma formação há muitos anos atrás sobre castidade. Desde então, todo ano eu dou
É mesmo? Ela na consagração. Esse ano, inclusive, eu tô me desdobrando, Mas porque onde é à que noite. você fala isso? Porque você não tá no Novo Caminho? Mesmo eu não estando lá agora, né? Eu estive durante muitos anos. Foi lá que eu comecei, né? A dar as formações. Ah, sim. E esse ano eu não estou mais, eu ainda vou. Quase todo janeiro eu vou lá. Porque Mas é o início da consagração à Nossa Senhora. Mas o que é não estar? É que você estava consagrada e não está mais? O que é? Não, não é consagração, não. Eu frequentava, servia assim, regularmente. Aí você meio que parou de ir porque eu parei. Você falou com alguém, tipo, não tô indo mais, o que é? Não, eu servia lá e aí tava bem puxado pra mim. Eu ia sempre, né? Então eu começou a ficar incompatível com o meu novo estilo de vida. Chega uma hora que você pode acabar voltando, então, tipo... Só que agora eu tô frequentando o Opus Dei. Ah, entendi. E eu já estava, né? Eu tava fazendo as duas coisas. Ah, tá. E tá bem mais parecido, tô me identificando bem mais. Então, enfim, basicamente... Não interrompendo, mas o Opus Dei me parece, com esse nome, uma coisa super antiquada, não é, não? É não, maravilha. Você conhece São José Maria Escrivá? Conheço o nome, assim, Só o nome. Pouquinho da história, um pouquinho de nada. É porque o Opus Dei, ele ficou meio enquadrado como algo, assim, bem ruim, né? Com aquele filme péssimo. O filme não. Nada a ver, né? Mas não é antiquado. Na filme verdade, da Vinci, é bem né? tranquilo. É bem tranquilo. Pessoas que hoje a gente vê aí surgindo, por exemplo, o Dr. Ítalo Marcilli, você conhece? Ele é do Opus Dei. Então, mas ele pra mim é um cara tranquilo. Às vezes ele fala umas coisas engraçadas, assim, Sim, tipo... ele é tranquilo. O Opus Dei é bem tranquilo. É porque é uma pessoa pública, né? Aí eu tenho que usar. Isso. Mas assim, frequentando, são pessoas bem tranquilas, bem... É um estilo de vida muito parecido com o que eu queria pra minha família. Sim. E aí a gente começou a frequentar, eu e meu marido. Na verdade, eu já me confesso lá há muito tempo, desde quando eu estava no Novo Caminho, porque lá eu não tinha... Lá não tem sacerdote. Né? Ah, não? E no Opus Dei tem. Então, o meu diretor espiritual já era do Opus Dei. Então, eu sempre estava lá me confessando. Qual a importância de ter um diretor espiritual? Nossa, muito importante. Tô perguntando pra quem não tem e não sabe, entendeu? Pra quem não sabe, né? É como se fosse, assim, uma baliza, sabe? Sim. Pra você caminhar melhor. Desde que eu tenho, assim, todas as minhas... Que eu levo meus anseios, as minhas dúvidas e peço os conselhos. E, às vezes, como eu servia no aconselhamento lá na comunidade, né? Eu levava as dúvidas das pessoas, os problemas também. E dá uma... dá uma paz e um consolo, assim, você poder contar com essa pessoa que diz, não, você... está certo, ou você está no caminho errado. Então, sim, você está fazendo uma besteira. Não faça isso. Sabe? Mas precisa ser um sacerdote para ser diretor espiritual? Olha, de acordo com o termo mesmo, diretor espiritual, pelo que eu estudei, precisa ser um sacerdote. Porém, existem os formadores. Como no Shalom, né? No Shalom tem os formadores, né? Uma pessoa comum que te ajuda a pensar e rezar. Tem os conselheiros, né, também, no ministério, que lhe dá uma palavra ali, né, que não tá lhe acompanhando sempre, mas é uma coisa que pode lhe ajudar. O conselheiro é avulso. Exatamente. O formador é fixo. O formador é fixo. Mas o diretor espiritual, ele é como se existisse uma diferença de autoridade. Da mesma forma que existe um sacerdote, né? Para um leigo. Existe uma diferença, não é a mesma coisa. Então, o diretor espiritual, existe também esse selo de... É como se ele tivesse envergadura para dizer assim, não faça isso, ou faça isso. Já quando a gente servia, por exemplo, no aconselhamento, na formação, é dito, você não pode... determinar o que a pessoa vai fazer ou não. Você não escolher pode dizer, por ela. Você pode, né, sugestionar, fazer perguntas para ela chegar. É um trabalho ali meio de psicólogo, às vezes, né? Você vai fazendo perguntas para ela chegar à verdade, para ela chegar ao caminho certo. Ou, se for uma verdade de fé, você pode dizer, olha, você está no erro. Né? Não, você pode ser explícito, mas você não pode mandar nela. Né? Não, mas você não pode dizer assim, não tome essa decisão. Não existe. Não pode. Né? Já o diretor espiritual, ele tem poder, tem autoridade para isso? Tem, para dizer, não vá por esse caminho. Não. Então, mas existe você uma liberdade. Vai ser livre para escolher, né? Sim, claro. Mas ele tem uma liberdade maior com o dirigido.
Ah, certo. Em relação a, por exemplo, um conselheiro. Entendi. Mas isso é muito importante e eu acho mesmo que quem tem formador, é bom que tenha um diretor espiritual. Ou Sim, não? é bom. Porque, pelo menos assim, lá, né, as duas funções estão juntas, que é o confessor e o diretor. Então, eu vou lá e ele diz, bora confessar ou então, quer primeiro conversar? Né? E aí ele vai, eu levo uma lista, né? Ele já me conhece. É bom, porque você confessa e já conversa, né? Exato. Eu acho que eu tô ficando atraído pela ideia. Eu vou arrumar um pra mim também. Nossa, é muito bom, muito bom. E aí você, com que frequência? Toda vez você vai confessar? Uma vez no mês? Tem um mínimo? Pelo menos uma vez no mês. O ideal era que fosse de 15 dias. Ah, é? Mas tá bem disputado lá. O pobre do Padre Milton, que é o meu diretor, tem uma demanda grande, graças a Deus. E aí eu tô indo uma vez ao mês. Eu acho que eu desviei umas 4 vezes do assunto, nem lembro mais o que a gente estava falando antes A gente abriu a gaveta da castidade. O que foi que a gente... E foi abrindo várias gavetas sem fechar. Mas conversa boa é assim mesmo. Não, acho que a gente tem que ser livre, mas só para não ficar aquela coisa de quem tá assistindo... Peraí, tava falando um negócio e não concluiu. Ah, tu quer que eu conclua da não castidade? Sei, fala. Pronto. Então eu comecei a dar essa formação todos os anos, que era tipo assim, a formação de abertura da consagração à Nossa Senhora. E era a mais polêmica. Né, que algumas pessoas iam embora chateadas, algumas iam embora não voltavam mais. E como as meninas resolveram fazer lá na equipe, dividir homens e mulheres, então ficava um pouco mais livre para perguntas. E eu adorava responder as perguntas, e as pessoas perguntavam mesmo, e eu era bem clara, bem direta. Não falava compromisso nada. Com a verdade, né? Não falava nada além do que nos diz a nossa Santa Mãe Igreja. Porém, a gente sabe que, sei lá, 99% dos católicos ou algo nesse limiar não tem acesso ao que tem no catecismo. E quantos não concordam com tudo que diz o catecismo, né? Vixe, e não vivem, não se pretendem, né? Esse mesmo tanto. Então o pessoal ia lá, o pessoal de pastoral, e dizia assim, não, mas você está dizendo que não pode isso, mas eu sou da pastoral tal, e pode. Eu sou de não sei o quê, e ninguém nunca disse isso. Eu fiz o curso de noivos e... Né? Porque tudo ali, curso de noivos é uma tristeza, né? Infelizmente, temos que dizer... que nas paróquias porque atualmente... só para registrar que fez, né? Não, é pior que isso. O quê? Há mentiras, há coisas contra a fé católica, né? Dá um exemplo. O uso de contraceptivos é um exemplo. É tipo assim, não pode, mas é o seguinte, é melhor você usar se Deixa você eu falar, se for usar, usa camisinha, né? Esse tipo de coisa, né? Uma vez me disseram isso, mas não é uma pessoa da igreja, assim, uma autoridade da igreja, mas me falou, olha, se você tiver que fazer, então faz assim. Pois é. Então eu comecei a dar essa formação e aí eu resolvi falar o que você viu um pouco, né, lá nos meus stories em relação à castidade. Eu fui desde Adão e Eva e por que os homens estão mais prejudicados no ver e a mulher não mostrar, para a pessoa entender por que Deus nos apresenta a castidade. Não é algo assim, Deus é malvado. Não, e é um tecido que liga uma coisa à outra. Né? Exato, vai fazendo sentido. Você desfia aqui, o negócio fica desmaranhado até... Por exemplo, isso que você falou, né? A imagem do homem e da mulher banalizada. Não é só a mulher que está banalizada. Tá tudo... As coisas vão tomando camadas em que hoje você vê pessoas admitindo. Não, mas quem disse que homem é assim? Ou que mulher é assim? Ou que tem que ser, ou que tem que... Tá já inscrito, fere a natureza. Né? Tá inscrito. Quem disse que homem é homem só porque tem o órgão genital masculino? Peraí, oi? Né? Pois é, mas tá é porque louco. A coisa, e ela eu nem não nasce... aí. Eu nem entro pois aí. Mas a coisa, ela não nasce aqui. Se ela nascesse aqui, era uma pergunta genuína, mas ela é um filho de um fruto, de uma coisa que você vai curvando, vai distorcendo um pouco, E o trabalho, e aí eu tenho que ser explícito para falar, o trabalho do diabo é pacientíssimo. E não é mal cuidado. Né? Dedicado. É milenar, entendeu?
é do tamanho da humanidade, é tão velho quanto mais velho que a humanidade. Para que o objetivo aconteça, que é corromper todo mundo, a coisa precisa ser muito bem feita, são bilhões de almas, né? Por exemplo, o que ele faz conosco, né? Ele coloca na nossa cabeça, mulheres, principalmente, que pra gente se valorizar, a gente precisa se mostrar. E isso é uma loucura, tipo assim, como que eu vou me valorizar me mostrando se todas as outras coisas, se você tem um tesouro, você mostra pra todo mundo. Se você tem uma obra de arte, exatamente, você bota lá no museu, tudo guardadinho, aqueles não toque, não sei. Aí aí, objetos, tudo bem, né? Mas quando é uma pessoa, aí não, você tem que se mostrar, andar pelada na rua. Tudo que é bonito é pra se mostrar a máxima do axé, né? Pois não é? Como é que a gente cai nessas coisas? Aí outra falácia que a gente cai, né? No namorinho, aí o namorado pede uma prova de amor. Desde quando prova de qualquer coisa é coisa fácil? Prova de amor é o contrário, na verdade. É uma coisa difícil de se fazer. Sacrifício. Uma prova de amor seria exatamente o quê? Viver a castidade. Mas não, as mulheres ficam... Ai, meu Deus, ele achava que eu não amava mais ele porque eu não queria ter relações. Quando, na verdade, né, você tá caindo ali numa coisa que, se você parar pra pensar minimamente a respeito durante 1 minuto, você vai perceber que você... tá sendo enganada. Eu já falei umas 5 vezes aqui sobre decote, que eu fico pensando, mas é óbvio que eu, como homem, deveria dizer, poxa, usem, eu acho legal e tal, né? Só que eu acho mais bonito e mais tranquilo pro meu corpo, pra minha cabeça, pra minha saúde, pra minha alma, quando a mulher não tá mostrando peles demais, perna demais, decote demais. Acho bonito quando não tá, até. Como é que o contrário, entendeu? Desvia, né? Tipo assim, a beleza que tá no rosto. Eu quero conhecer a pessoa, não ficar olhando. Ai, peraí, o corpo e tal. Não precisa ficar, entendeu? Pois é. E isso atrapalha os relacionamentos. E ela se anula de se fazer conhecer. E o meu intuito é fazer os casais pensarem nessa questão do conhecimento, né? Porque a galera casa, se separa, porque nunca se conheceu. Só conheceu um ao corpo do outro. Exatamente. E aí a imagem que um tem do outro ficou turva. Porque eles não se alcançaram a alma. Não, tá querendo se achar no outro. Tipo, não, eu quero que a pessoa seja o que eu almejei. Pois é. E não, o objetivo não é eu quero viver para amar essa pessoa. Eu quero que ela se adeque às minhas paixões. Isso tudo podia ser evitado com uma coisa chamada castidade. Porque a castidade abrange ser, né? Isso que eu tava falando, não é uma definição que eu acho belíssima da castidade é que é amar sem usar. É amar sem usar. Ou seja, é você amar de verdade. Servir, né? Exatamente, se doar de verdade. Um para servir o outro. Sem se de uma maneira... utilizar um do outro. Uma pessoa me perguntou, tem uns livros ali, umas coisas em japonês, aí o pessoal às vezes se incomoda, né? Acha que tá fugindo do evangelho, né? Mas uma outra coisa que eu li ali só fala um pouco sobre o serviço genuíno, né? Então, eu tinha falado outro dia num vídeo sobre a palavra samurai é servo, assim como a palavra ministro é servo, né? Então, ministrar, ter um ministério é ter um serviço autêntico, gratuito, a fim de apenas doar e não receber em troca alguma coisa, seja um pagamento em dinheiro, ou um aplauso, ou um reconhecimento. A gente tem na nossa identidade, na nossa natureza, uma necessidade de ser amado, mas o exercício é entender que essa necessidade autêntica, natural nossa, não pode sobrepor a natureza, a existência maior do que é ministrar. Ministrar é servir sem receber nada em troca. Então, o grande ministro, o maior de todos, é Jesus. Né? O maior samurai de todos. Né? Verdade. Mas e aí, essa coisa do servir autenticamente, você só consegue quando você é desprendido. Ou seja, a castidade fala disso, né? Da doação e do desprendimento de si, que acontece no casamento. Quando você
casa com alguém, você elegeu aquela pessoa para ser tua melhor amiga, mas aquela pessoa a quem você vai ser o companheiro, você vai servi-la. O Tolkien fala companheiro de naufrágio. Acho tão bonito essa exatamente, imagem. você vai passar pelas dificuldades junto e tal. E a coisa do ato conjugal também é muito bonito quando diz: o corpo da minha esposa é meu, só que o meu corpo é dela. Então eu não posso fazer o que eu quero. Sim. Né? Mas ela administra o dela, que é meu, e eu administro o meu corpo, que é dela. Então precisa ter uma concordância mútua. É uma coisa assim bem na filosofia, mas só que isso só confirma, só traduz e só aumenta a noção do que é a castidade, do que é o amor puro, né? Que precisa ser pro outro e não para si. Exato. E quando as pessoas se casam com essa impressão trocada de pensar, eu quero que a minha esposa seja assim, assada, assim, seja bonita, seja inteligente, seja engraçada, para quê? Para me servir. E também quando se admite a hipótese de que, não, mas aí se estiver dando errado, separa. Quando tem isso aí. Se você casa com essa hipótese, você já separou em algum momento. Você já casou separando, acabou-se. já anulou, na verdade. Acabou-se. Mas você se tornou parente dessa pessoa. Você não deixa de ser parente dos teus parentes. Você não pode deixar de ser parente do teu cônjuge. Teu cônjuge é teu parente para sempre. Eu não posso nunca... Mãe, não quero mais saber de você, eu não sou mais teu filho. Não existe isso. Não existe. Eu posso até não falar mais com a pessoa, mas eu sempre serei, né? Então eu sempre serei marido, sempre serei filho. Essa noção entrou na sociedade, né? Com a questão o boom industrial, né? Exatamente trazendo uma noção empresarial para dentro da família. Que quando não está dando certo, né? Na empresa... Você desfaz a sociedade. Você bota para fora, desfaz a sociedade, demite, né? Mas isso não acontecia no casamento. Porém, quando veio, né, esse boom esse grande movimento industrial, quando cresceu de tal maneira, né? Isso entrou na família com a questão do divórcio e aí começou a se tratar a família. Exatamente. Agora que você está falando, eu estou pensando nos anos 40, talvez, que a Revolução Industrial começou a ter divórcio, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Começou-se a admitir, né? Ficou mais comum mesmo, né? Aí tinha um nome desquite. Desquitada. Eu ainda brinco com esse nome, É bem velho, mais velho que eu, mas já existia. Exatamente. Agora, radicalmente mudando assim, eu estava lembrando uma pergunta que eu até anotei aqui, porque eu acho que era legal. Você, como publicitária, eu queria ouvir de você, talvez seja uma pergunta complexa demais, mas no teu trabalho, assim, o que você acha que um artista, vamos dizer que um artista seja um cliente teu, né? Precisa ter para ser relevante? O que é relevante, né? Relevante no mercado, relevante na mídia, na internet e tal. O que é que ele precisa fazer? Eu acho que é um conjunto de coisas, sim, né? Mas eu quero ouvir de você, porque senão eu vou acabar respondendo por você. Que você diga. Olha, fora a questão do talento, né? De ter o seu talento, o seu produto, claro, né? Se nos procurassem no sentido de divulgar aquele artista, o que ele tem que ter hoje é essa abertura para dar alguma coisa para a audiência dele. Algo de novo, mas ao mesmo tempo algo que está no dia a dia dele. Por exemplo, se alguém nos procura para, eu quero divulgar meu trabalho, mas ele vai só e divulga só o trabalho dele, não aparece, não quer falar da sua vida. Sim. Hoje está muito assim, né? Então você acha que tem que ter a coisa da autenticidade, do orgânico, do dia a dia lá na... Da abertura. Ele tem que trazer alguma coisa para a audiência. Se o cara vem e só lança uma música, não dá nada, não dá certo, você acha? Só a música solta, maravilhosa, só né? a música pronto, não aparece em canto nenhum, não posta nada, ele vai só ser um hit milagre, do carnaval, né? O hit do carnaval. Só um Despacito, né, pra dar certo. Pronto. Se ele cair na boca de alguém famoso, né, por exemplo, é o cara que tem uma música, mas aí o Neymar aparece cantando a música dele. Ele vai fazer o sucesso daquela música. Mas também se ele continuar não aparecendo, ele vai sumir rapidamente também, né? Vai ser o hit do carnaval e pronto. Então, como se fosse regar uma planta todo dia.
ele tem que cuidar daquele povo, né? Que é o público dele, que é a audiência dele. Fazendo o quê? Partilhando o que ele tem de bom. Eu não tô falando assim também, né? Eu tô aqui, né? Tem coisa que também eu acho que é demais. Mas com artistas funciona hoje em dia. Artistas no sentido de que, sei lá, uma atriz. Sim. Tem atriz que não coloca nada de, vamos dizer aqui com clareza, né? Nada de útil Sim. na sua rede social. Porém, as pessoas que acompanham o programa de fofoca a tarde inteira têm a sede daquilo, que é somente o que ela faz. Eu faço isso, estou aqui no salão, estou aqui no... Pra mim não é nada de relevante, né? Porém... Às vezes a pessoa pode não querer, né? Mas se ela tá se ela tem a intenção de aumentar o público, ou de ter mais frequência, ela precisa fazer esse trabalho, né? Não precisa, mas estou falando assim, só isso. Entendeu? Claro que você vai colocar onde você tá. Incentivo isso, só né? isso não adianta, porque não tem nada de bom não tem conteúdo nenhum, né? Pois é, só que infelizmente hoje em dia isso supre até isso, né? Então, agora eu lembrei de uma pessoa, não sei se você vê conteúdo americano, mas tem um cara chamado Gary Vee. Gary Vee, na verdade ele é russo, Gary Vaynerchuk, o nome dele. Só que ele, criança, imigrou para os Estados Unidos e ele foi criado como americano, fala perfeito, é americano. E ele começou há anos, cara, acho que assim, 2006, sei lá, a falar coisas e profetizar coisas, e hoje ele mostra os vídeos que ele fazia na época, dizendo que o Facebook vai ser isso, que o Instagram vai ser aquilo, e daqui a pouco vai cair, e tudo tá acontecendo. E tá acontecendo. Só que ele é um dos caras ele é um profeta que fala, bota conteúdo todo dia. Conteúdo, com frequência. Só que o conteúdo que ele diz também é qualquer coisa. Também. Mesmo que seja qualquer coisa, é melhor do que não pôr nada. Sim. Para aquela pessoa que está querendo construir uma audiência. Uma audiência, E óbvio que também ele diz, mas você precisa fazer o que você ama. Então, se você está insatisfeito no teu emprego, por que você está nele? Ou se você é jovem, mas aí você quer fazer um projeto, você quer gravar um CD de hip hop, ou você quer ser isso, aquilo, só com teus pais, só com meus pais. Então sai da casa dos teus pais, cara. É melhor você ser feliz dormindo no sofá da casa do teu amigo do que você ser infeliz, oprimido, porque teus pais não querem. Você é mal de idade? Sai da casa dos seus pais. Mas isso, claro, pro americano que tem uma vida diferente, com 18 anos a pessoa vai à faculdade, ela já sai de casa mesmo, né? Mas assim, porque muitos ficam até os 30 anos e tal. Só que tem muita coisa boa, muito conteúdo bom, muita coisa que faz sentido naquilo que ele diz. Só que às vezes eu fico pensando, será que ele tá certo quando ele diz põe qualquer coisa, mas põe? Aí ele incentiva você a ter TikTok, LinkedIn, não sei o que, blá, blá, blá. Muita coisa, né? E botar com os formatos específicos em cada plataforma, conforme a plataforma pede. E ele faz muita palestra e tem dado muito certo para ele. Mas é o cara que acerta. E ele ensinou o público americano a fazer uma coisa também muito interessante. Que nos Estados Unidos tem essas lojas de $1. Não sei se você já viu. Já. Dollar Tree, Dollar Family, não sei o quê. E isso ajuda muito o povo classe C para D, E, F, tal, né? Pessoal que não tem grana, né? Então você compra coisas tipo um saco de tilápia, $1. Ou tipo um caderno escolar, $1. Um monte de lápis, $1. Camiseta, $1. Tudo assim. Ele falou, por que você não vai na loja, na Dollar Store, na loja de dólar, compra $20 de coisas e revende no eBay pelo preço normal. Retail, né? Que é o preço varejo. As pessoas... Você tem que comprar por um, ele vender por dois. Ele ajudou tanta gente com uma coisa tão simples que ninguém nunca tinha pensado. Aí teve gente fazendo 300 e tantos mil dólares por ano com essa dica dele. Então, cara, muito esclarecido. Aí eu lembrei dele falando essa coisa do conteúdo para te perguntar, será que no Brasil funciona assim também? Tipo, eu sou um cantor católico, vamos dizer, um Igor, que é conhecido por algumas pessoas, mas ainda precisa, né, galgar para ter um conhecimento nacional. Será que só o story todo dia falando, eu tô aqui, eu tô indo para lá, tô indo para cá, tô indo dormir, boa noite, bom dia, já serve? Olha, talvez, dependendo do público, sirva. Mas hoje tá rolando um movimento no Instagram de uns 2 anos para trás, que é predominantemente, incrivelmente, está acontecendo aqui no Brasil, de
entrega de conteúdo útil através do Instagram, né? De ensino mesmo, aulas, né? Coisas que fazem a diferença, que não era antes a ideia do Instagram, né? A ideia do Instagram era o quê? Seu dia. Era exatamente isso. Poste aí o seu dia, qualquer coisa. Só que já saturou, né? Mas agora tá tendo uma virada. As pessoas não querem mais, né? Ficar também... Só que eu não sei se dá pra dizer que é as pessoas, assim, entendeu? Porque eu acho que a massa, o grande público, ainda consome bastante isso. Né? Mas, por exemplo, eu entro no Instagram pra estudar. Eu entro pra estudar. Eu sigo lá os perfis de marketing digital, filosofia, linguagem e tal, as coisas que me interessam, olho, o resto eu pulo, posto as minhas coisas e pronto. Eu queria, hoje em dia, na verdade, era dar conta de todo o bom conteúdo. A gente acaba criando a nossa biosfera, ou seja, o nosso universo da internet. Só aparece pra mim aquilo que eu me interesso. Você deixa de ver as outras coisas que os outros se interessam, né? A não ser que você seja bem chato e eclético de ficar seguindo monte de coisas diferentes. E tem ali as pesquisas e tudo, né? Mas eu acho que não dá pra dizer ainda que não se faz sucesso postando qualquer coisa, entendeu? Infelizmente. Eu acho que se faz sucesso. Não, eu sou, como eu sou velho, eu sou em prol de conteúdo ainda. Tipo, conteúdo relevante. Mas era isso que eu ia dizer, mas eu acredito que em conteúdo relevante. Claro que aqui outra lá, uma pessoa que, sei lá, um médico que produza conteúdo relevante no Instagram. Quando ele colocar algo pessoal, aquilo não quer dizer que é irrelevante. Ele colocar uma foto da família dele. Não, mas isso é interessante porque é uma exceção e tal. Público. Agora, se ele vive só disso. Hoje tô comendo de novo, ovo mexido. Cara. Pra mim isso aí é... E eu nunca consegui. Eu lembro que eu falei com a Livinha e ela... Começa a botar dia a dia, e eu tenho uma dificuldade eu também de tenho. botar dia a dia eu me coisa, entendeu? Qualquer coisa. É difícil, ainda bem que eu tenho uma filha agora. Um assunto que tem importância. Aí filhos dão certo, filhos. É? É verdade. Criança dá certo. Criança e casal se beijando dá muito certo mesmo. Isso eu vejo, tipo, meus amigos fazendo. Mas eu fico, cara, quando eu ponho, não me sinto verdadeiro, assim, tipo, botando qualquer coisa, né? Aí eu comecei, qualquer coisa. Não, preciso falar de alguma coisa importante. Eu comecei só a fazer vídeo pra falar sobre o que importa. E aí isso aqui foi uma consequência de, não, peraí, vamos conversar sobre coisas que sejam interessantes pra alguém, pelo menos, uma pessoa que seja. Mas é interessante, né? Muito bom. E eu feliz de você ter vindo, não vou tomar muito teu tempo, não. Mas, eu acho que talvez você tenha sido a última pessoa a gravar nesta sala. Vai se mudar, E um amigo meu publicitário, redator também lá do Rio, me deu um sentido para esse nome Quarto de Cima, muito legal. Então, antes de eu mudar, eu vou falar. Muito bacana. Porque aqui é o quarto de cima, né, da minha casa. Aí eu tava falando, as pessoas já estão meio que dizendo, mas se você for sair do quarto de cima, por que vai manter um nome? Não faz sentido. Aí ele, não. Mas pensa comigo, você é católico, eu já tô pensando, um artista católico. Sim. E o quarto de cima é o lugar, né, que você quer ir e também é um ambiente que você traz as pessoas para falarem das coisas de cima, do céu. Então deu todo um sentido pro nome, maravilhoso. Eu quero agradecer ao Lucas Cardoso, que é meu irmão, já, sei lá, quase 20 anos. Ele deu um sentido pro nome melhor do que eu tinha dado antes. Já. Não é? Mas não é legal isso? Muito assim? Bom. Mas obrigado, André, por ter vindo e Imagina. Espero que a gente continue aí ou reinicie uma parceria que eu tentei começar a ter um tempo de fazer alguma coisa legal juntos. Eu gosto de gente como vocês que também tem a mesma sintonia e estão afim do mesmo tipo de coisa, né? Que é falar de amor e fazer coisa que tem importância e relevância. Sim. Obrigado. Obrigada a você. Quando estiver lá na sua casa nova, no seu novo quarto de cima, aí você chama a gente de novo. Beleza. Chama outro símbolo. Chama sim. Valeu. Valeu.